Não contrate nenhum consultor de imigração sem assistir esse vídeo. Olá, meu nome é Lúcia, cheguei aqui no Canadá no ano de 2019 como estudante internacional e aqui no nosso canal você vai encontrar vários vídeos sobre a vida aqui no Canadá. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você precisa saber antes de você contratar um consultor de imigração. Primeiro de tudo, Lúcia, será que eu sou obrigado a ter um consultor de imigração para conseguir aplicar para os programas do Canadá? Não, ninguém é obrigado a ter um consultor de imigração. Não é algo obrigatório para você conseguir aplicar para os programas de imigração aqui no Canadá. No próprio site oficial existe essa informação. Eles falam que você não precisa de um consultor para aplicar. Inclusive no site oficial tem até um manual do candidato e lá tem várias informações para você conseguir fazer sozinho o seu processo de imigração. Então, não, você não precisa necessariamente de um consultor para você conseguir aplicar para os processos de imigração aqui do Canadá. Beleza, Lúcia, já entendi que eu não sou obrigado a ter um consultor de imigração para conseguir aplicar, mas por quê? Eu contrato um consultor de imigração. O consultor, ele nada mais é do que o responsável legal pela sua aplicação. Então, muitas pessoas que não têm tempo para estudar sobre os programas de imigração, não querem, ficar estudando sobre esses processos, porque é de fato um processo trabalhoso. Querendo ou não, são vários documentos que você precisa reunir, vários formulários que você precisa preencher, e cada programa de imigração tem os seus requisitos. Então, obviamente que se você não deseja contratar um consultor de imigração, você precisa estudar sobre os processos de imigração. E nem todas as pessoas, elas estão realmente dispostas a fazerem isso. Por isso que contratar um consultor de imigração, para você que está disposto a pagar o preço por isso, pode ser uma economia de tempo e pode realmente te trazer mais segurança, Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é assim, eu entendi sobre o Express Entry, eu entendi sobre o Arrima, mas eu tô com medo de aplicar. Eu tô com medo de errar ali nos formulários. Então é óbvio, se você está com medo, mais fácil você contratar um profissional que trabalha com isso todos os dias. Então você contrata um consultor dependendo da sua realidade. Se essa for a sua realidade, se você realmente não está disposto a desprender um determinado período de tempo para você estudar sobre os programas de imigração, olhar tudo nos sites oficiais, é óbvio que contratar um consultor regulamentado de imigração é sim uma excelente opção. Mas cabe aqui dizer uma coisa bem importante. Várias pessoas têm feedbacks positivos e feedbacks negativos em relação a esses profissionais. Aliás, não apenas a esses profissionais, mas a serviços no geral. Então, o que eu recomendo? Se porventura você contratou um profissional, um consultor de imigração e você não se sentiu confortável, faça uma outra consulta com outro profissional. Se você já de início não sentir que aquele profissional vai ser o melhor profissional para te guiar, você não se sentir confortável com aquele profissional, muito provavelmente pode ser que você tenha algum dissabor com esse profissional ao longo do processo. Então, se você não se sentiu confortável, você acha que não é bem aquilo, contrata outra pessoa, faz uma outra consulta. E como que funciona o processo, Para você que está iniciando nesse mundo aí de imigração aqui para o Canadá. Você pode inicialmente fazer uma consulta com esse consultor, ele vai verificar qual que é o seu perfil de imigração. A partir do seu perfil de imigração, ele vai te apontar alguns caminhos que podem ser interessantes para o seu perfil. A partir disso, você pode fazer ou não esse processo desse programa de imigração com esse consultor de imigração. Então, eles têm uma equipe de suporte ali para eles, para conseguir fazer todo esse processo, para você conseguir aplicar para sua residência permanente, para o seu visto de estudo, visto de turista, enfim, vários caminhos que te trazem aqui para o Canadá. Então, se porventura você não conhece absolutamente nada, talvez começar com uma consulta com o consultor seja um caminho. Mas, como eu falei, se você porventura não se sentir confortável com um determinado profissional, nada impede de você contratar outro para ver se realmente a opinião deste outro consultor vai de encontro com a do primeiro consultor, ou se porventura realmente apenas para você ver se você get along, se você realmente vai se dar bem com esse profissional. Então, esse profissional, ele precisa ser regulamentado. E existem 3
profissionais, tipos de profissionais que você pode contratar. Um consultor regulamentado de imigração, que ele precisa estar devidamente inscrito, ele ser membro do College of Immigration and Citizenship Consultants. Então, este profissional, ele precisa ser membro desse college para ele ser considerado um consultor regulamentado, ou então um advogado ou notário, que ele precisa ser membro da Canadian Provincial or Territorial Law Society, ou da Chambre de Notarie do Quebec, né, que são os profissionais do Quebec também, ou então o advogado. Lembra que tem aquela diferença entre o consultor regulamentado de imigração ou o advogado de imigração? Ambos podem ser o seu representante e pode ser que o momento em que você vai contratar um ou outro seja diferente. Isso é uma questão também bem interessante de ser apresentada. Porém, os advogados ou os notários, eles precisam ser membro da Canadian Provincial or Territorial Law Society, e os consultores regulamentados, eles precisam ser membros do College of Immigration and Citizenship Consultants. Isso é bem interessante. Lúcia, em que momento é que eu vou contratar um consultor ou um advogado? Geralmente, o advogado é o que ele vai te ajudar na esfera judicial. Se você tiver um problema muito sério com a imigração, você realmente precisa acionar a justiça, o advogado de imigração certamente vai ser uma via mais interessante. E até os consultores e os advogados, muitas vezes eles têm parcerias. Um cliente de um consultor teve um problema que agora ele vai ter que levar para a esfera judicial. Então, ele aciona o advogado que é parceiro dele para conseguir fazer esse processo. Mas, obviamente, que você não precisa depender do consultor para procurar o advogado. Tudo depende, obviamente, a questão que você precisa resolver junto à imigração. Então, você pode escolher entre um ou o outro. E tem também, aqui na província de Ontário, um outro profissional que você pode estar contratando, que são os paralegals. Aqui na província de Ontário, se ele for membro da Law Society of Ontario, você pode estar contratando esse profissional também para ser o seu representante legal perante a imigração. Esses são os profissionais que podem ser pagos, que você paga por esse serviço, ele está te prestando ou uma consultoria, ou então ele vai fazer esse processo para você, ele vai fazer um processo judicial no seu nome, ele é o seu representante legal pago, mas você também pode estar utilizando um representante legal que não é pago. Às vezes tem um amigo seu ou um outro profissional que está fazendo esse serviço gratuito, ele também pode estar fazendo desde que não receba por este serviço. Então, se porventura eu quiser fazer o processo para um amigo meu, eu posso ser representante legal dele, desde que eu não seja paga por isso. Os únicos profissionais que podem ser pagos para serem os seus representantes legais perante a imigração são esses profissionais que eu falei para você. Então, apenas eles que podem abrir o seu perfil no Express Entry, abrir o seu perfil na RIMA, aplicar para o seu visto de estudo, aplicar para o seu visto de trabalho, aplicar para qualquer programa de imigração que seja. São esses profissionais que eles vão realmente fazer esse serviço pago para você. E Lúcia, como que eu faço para encontrar então esses profissionais que você falou, que eles são membros dessas instituições que acabam regulamentando o serviço? No site oficial do Canadá, você vai conseguir encontrar todos esses profissionais. Existe apenas uma área dedicada ali no site oficial do Canadá, justamente para te mostrar quem são esses profissionais. Então, basta você ir ali na lupa, localizar, que você vai encontrar o nome de algum profissional que pode ser o seu representante legal nessa sua jornada de imigração. E Lúcia, se eu contratar um desses profissionais, isso significa que o meu processo vai ser aprovado? Não. E isso é o que muita gente acredita, que o simples fato de você contratar um consultor de imigração ou um advogado de imigração, que isso vai levar à aprovação. E não. Existe uma questão bem importante que ela precisa ser compreendida. Quem decide se vai ter uma aprovação ou uma negativa no seu processo é o agente de imigração. Existe uma questão chamada poder discricionário. O agente de imigração, olhando ali os seus documentos, olhando tudo, ele pode simplesmente se sentir satisfeito com aquela documentação ou não, por mais completa que ela esteja. E isso é um ponto muito interessante. Tem várias pessoas que tinham, assim, aplicação com dinheiro, com vínculos, com várias questões, mas infelizmente aquele determinado oficial que pegou aquela aplicação, ele falou assim, olha,
não me sinto satisfeito com os documentos que foram apresentados aqui e eu tô negando essa aplicação. O agente de imigração, por mais injusto que seja, ele realmente, infelizmente, consegue dar uma negativa para essa pessoa. E eu não vi 1, 2, 3, 10, várias pessoas que passaram por essa questão. Eles tinham recursos financeiros o suficiente, tinham vínculos no Brasil, mas por uma questão que, infelizmente, o agente de imigração não se sentiu satisfeito, então ele acabou emitindo a negativa dessa determinada aplicação. Então, independe se você contratar um consultor de imigração, um advogado de imigração, ou você realmente fazer sozinho. A grande questão a sua aplicação precisa estar a mais completa possível, que ela satisfaça realmente todos os pontos de critério ali daquela aplicação, para que o oficial, quando ele olhe para aquela aplicação, ele fala, realmente essa pessoa tem todos os requisitos que eu julgo serem interessantes, ela tem mais ainda, né, do que os requisitos, e eu vou emitir aqui uma aprovação. Mas, infelizmente, assim como eu falei anteriormente, depende de oficial para oficial, por causa daquela questão, né, o poder discricionário do agente de imigração. Então, infelizmente, não tem como você, vou pagar aqui para alguém e eu vou ter uma aprovação. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, não é assim. E muitas vezes a pessoa fala, e a culpa é do consultor, a culpa é do advogado. Gurizada, a culpa às vezes não é do advogado. A culpa, às vezes, não é do consultor. A culpa, às vezes, não é sua. E sim, simplesmente porque aquele oficial, naquele dia, resolveu, infelizmente, dar uma negativa para você. Só que muito se escuta de alguém que quer encontrar um culpado. E quer colocar no culpado que acabou sendo pago para fazer a aplicação. Ou por vezes. E aí vou deixar aí uma red flag para você. Às vezes você paga o profissional de imigração, só que você também não pega a responsabilidade do processo. Você simplesmente deixa na mão desse profissional e ele que se dane. Às vezes você demora para entregar documento, às vezes você preenche os questionários de forma errada, às vezes você realmente não quer nem saber. Você simplesmente pagou o profissional para fazer o processo e você sumiu, como acontece várias vezes. Então, cuidado. Não deixe apenas o seu processo como responsabilidade do consultor de imigração porque você está pagando. Muitas vezes, né, infelizmente, muitas pessoas do Brasil acham que simplesmente por estar pagando significa que essa é a solução. E não é bem assim. Não é bem assim. Seja também o responsável pelo seu processo. E eis que entra o nosso quinto tópico. Será que o consultor ele é realmente o único responsável pela sua aplicação? E aqui eu digo com todas as letras, não. Você é o principal interessado para que esse resultado seja positivo, para que você receba a aprovação. Então, pegue também a responsabilidade desse processo para você. Mas, Lúcia, eu tô pagando um profissional justamente para não ter essa responsabilidade. Não faça isso. Não faça isso. E uma questão que eu quero realmente deixar de dica aqui para vocês. Revisem a documentação, entreguem a documentação da forma mais completa possível. Cria lá um Google Docs, não sei se vocês conhecem, cria lá uma pasta no Google Docs e coloca subpastas. Certidão de nascimento, certidão de casamento, todos os documentos que acabam sendo exigidos para o processo que você está aplicando. Separa tudo muito bonitinho e vê se você realmente está seguindo o checklist desse consultor de imigração. Se você está fazendo o seu papel, entregando os documentos que a empresa está te pedindo, para que depois que você entregue todos esses documentos, eles consigam montar esse processo para você. E ainda tem uma outra questão, que todos os processos, eles têm os formulários. O que é esse formulário? Nada mais é do que o descritivo das suas informações. Só que se você dá as informações que não são verdadeiras, ou que você acaba errando alguma coisa no seu preenchimento do questionário, adivinha só, o seu formulário também vai estar errado. Então, muitas pessoas acabam realmente não admitindo que elas mesmas erraram essas informações no questionário, e daí elas querem que esses profissionais acabem colocando as informações certas no formulário. Mas, amigo, se tu errou ali no preenchimento, imagina um profissional que sequer te conhece, entende? Então sejam criteriosos com esses documentos que vocês estão separando, com essas informações que vocês estão providenciando para esses profissionais, para que eles façam a aplicação mais completa possível
para vocês e sejam de fato responsáveis também pelo processo de vocês, porque essa é uma das etapas mais importantes da sua jornada de imigração aqui no Canadá. E essas são 5 questões importantíssimas que você precisa saber antes de você contratar um consultor regulamentado de imigração, um advogado de imigração ou então um paralegal aqui na província de Ontário para ser o responsável legal pela sua aplicação. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Todos os links que eu acabei comentando vão estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa já o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Tem vários vídeos sobre imigração aqui no nosso canal. Inscreva-se aqui e já clica no sininho para você ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!